Solicitamos ao vereador Tadami Kawata, secretário ad hoc dessa mesa diretora, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Presente. Antônio Divaldo Costa Dunga. Presente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Presente. Avelino Aparecido Rocha. Presente. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner, ausente. Carlos Alberto de Almeida Noronha. Carlos Alberto de Almeida Noronha, ausente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira, presente. Edival Antônio dos Santos, presente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento, presente. José Carlos Santos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, ausente. Sidney Girão, ausente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, 12 vereadores presentes e 7 ausentes. Havendo o número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 20ª sessão ordinária do segundo ano da 12ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba, e de início e em conformidade com a Resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Salmo número 23 da Palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém.
Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno, em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Ofício 2684/98, resposta à indicação do vereador Sidnei Giron. Ofício 2709, resposta ao requerimento do vereador Sidnei Giron. Ofício 2724/98, resposta ao requerimento do vereador Carlos Hernandes. Ofício 2718, resposta à indicação do vereador Hélio Correia. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas como respostas às matérias aprovadas pelo Legislativo. Secretaria da Habitação, CDHU, resposta ao requerimento do vereador Jaime José da Silva. Da Prefeitura Municipal de Araçatuba, resposta ao requerimento do vereador Antônio Edivaldo Costa. Solicitamos que seja efetuada a leitura na íntegra de documentos diversos. Senhor presidente, a par de nossos cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência com a finalidade de justificar nossa ausência às sessões ordinárias realizadas em 25 de maio e 1º de junho de 98, conforme atestado médico anexo. Mário Aparecido Pavan, Birubiru, vereador, PRP. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Caixa Econômica Federal de Presidente Prudente notifica a liberação de R$70 mil destinados ao município de Araçatuba referente ao programa ProInfra. Caixa Econômica Federal de Presidente Prudente notifica a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 76.510,43 destinados ao município de Araçatuba referente ao programa ProInfra. Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos encaminha ofício de requerimento 342/98 de autoria do vereador Orestes Florindo Coelho. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos vetos encaminhados pelo Executivo. Senhor presidente, devidamente amparada pela Lei Orgânica do Município, em seu artigo 42 e parágrafos, estamos oferecendo a esse do Poder Legislativo veto total ao autógrafo 092, 18 de maio de 98, de autoria do vereador Sidnei Giron. Prefeita Germínia Dulce Venturoli. Solicitamos ao vereador e secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. O capítulo 12º da Lei Municipal 1526, de 2 de abril de 71, dispõe sobre o registro, licenciamento, vacinação, proibição e captura de animais na área urbana de expansão urbana do município. Trata-se de legislativo que necessita ser alterado para o melhor desempenho do serviço de apreensão de animais do município.
Assim, após estudos, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, encarregada do referido serviço, bem como o parecer da Secretaria dos Negócios Jurídicos, determinamos a elaboração da matéria anexa que altera dispositivos da Lei 1522, de 2 de abril de 71. Sabemos que tais alterações são impopulares e antipáticas, porém a crueldade cometida por proprietários que não cuidam dos seus animais, fazendo com que perambulem pelas ruas da cidade, provocando acidentes e à mercê de doenças, devido à pouca alimentação e trato, justificam a proposta constante do projeto de lei, que ora submetemos à apreciação desta casa, solicitando que a sua apreciação se dê no regime de urgência. Prefeita Germínia Doce Venturoli, ao excelentíssimo senhor vereador Antônio Carneiro da Silveira, presidente da Câmara Municipal de Araçatuba. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de resolução. Constitui comissão especial de 3 vereadores para verificar a atual situação da empresa Teleinvest no município, responsável pela instalação de linhas telefônicas comunitárias, com o objetivo de constatar os problemas ora enfrentados pela empresa. Comissão de que trata o artigo anterior terá o prazo de 30 dias para apresentar relatório ao plenário. Edmo Pereira, vereador PDT. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de resolução. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Altera a redação do artigo 23 da Resolução 1169/94, que dispõe sobre a estrutura administrativa, quadro de pessoal e de classificação de cargos da Câmara, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23, fica concedida uma gratificação de 20% calculada sobre o símbolo ou referência salarial aos funcionários ou servidores que, mediante convocação do presidente da Câmara, prestem serviço durante as sessões legislativas. Pelo trabalho realizado durante sessões, os funcionários ou servidores que tenham direito a gratificações de que trata o caput desse artigo não terão direito à remuneração por serviços extraordinários. A gratificação a que se refere esse artigo será lançada como último item dos vencimentos. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Mesa diretora, Antônio Carneiro da Silveira, presidente, Carlos Hernandes, primeiro secretário, Sidnei Giron, segundo secretário, Tadamo Kawata, vice-presidente. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de resolução. Não havendo manifestação em contrário, mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Introduz alterações à estrutura administrativa, quadro de pessoal e de classificação de cargos da Câmara dos Vereadores de Araçatuba, que se refere à Resolução 1169/94. O artigo 7º da Resolução 1169, 25 de abril, alterada pelas Resoluções 1204, 19 de junho de 95, 1210, 25 de setembro de 95 e 26 de fevereiro de 96. Os cargos de provimento em comissão são compreendidos para os efeitos dessa resolução em cargos de direção geral, diretor, chefia, assessoramento ou assistência, representados pelos símbolos SM, CD e CC, respectivamente, organizando-se juridicamente quanto às exigências legais para provimento e investidura na forma estabelecida pelo anexo 1º, integrante desta resolução em número certo. Mesa diretora, Antônio Carneiro da Silveira, presidente, Tadamo Kawata, vice-presidente, Carlos Hernandes, primeiro secretário e Sidnei Giron, segundo secretário. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de resolução. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Senhor presidente. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para a votação dos requerimentos que solicitam a inclusão de projetos na pauta da ordem do dia em regime de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei 108/98, que autoriza a concessão de direito real de uso de uma área, parte de uma área institucional de propriedade do município, situada na rua Junqueira Freire, esquina com a rua Doutor Luiz de Almeida, no bairro Paraíso, destinado a instalações da Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reciclável de Araçatuba, Crepom. Nelson Reis Alves, vereador PPB. Solicitamos ao secretário Adoc Tadamo Kawata que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa. Sim.
Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelino Aparecido Rocha. Avelino Aparecido Rocha. Ausente. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Noronha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Édipo Pereira. Não. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Parvan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidney Girão. Sidney Girão, ausente. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, 3 vereadores ausentes, 2 vereadores votaram não, 13 vereadores votaram sim. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria constará da pauta da ordem do dia desta sessão. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para discussão e votação dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando que a Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, no trecho compreendido entre a rua Tupinambás e o Jardim Guanabara, ainda não foi urbanizada, que entre as duas pistas de rolamento projetadas na referida avenida está o córrego Machadinho, que referido trecho está tomado pelo mato e entulhos, mostrando um péssimo aspecto visual, oferecendo insegurança e colaborando para o aparecimento de animais e insetos nocivos à saúde pública, que os moradores próximos reclamam também que o córrego Machadinho está poluído, exalando forte mau cheiro, e queremos ouvir o plenário. Seja oficiado, senhora prefeita, para que no prazo legal nos informe. Primeiro, é do conhecimento da administração municipal os problemas existentes no local citado. De imediato, o que é que a administração pretende fazer para resolver os problemas existentes? Jaime José da Silva, vereador PSDB. Votação. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Albino Antônio Dias, ocorrido no dia 12 de junho de 98, aos 87 anos de idade, que o senhor Albino era viúvo e deixa os filhos Zilda, Inês, João e José, que o falecimento do senhor Albino consternou grande parte da comunidade, pois era pessoa conhecida e querida por todos aqueles que com ele conviveram, que cumpra o legislativo homenagear, ainda que postumamente, aqueles que contribuíram para o engrandecimento da comunidade. Requeremos ouvir o plenário, voto e pesar pelo falecimento do senhor Albino Antônio Dias, e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada na Rua Brasil 192. Clemente Cavazana, vereador PMDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Valdir Cunha, ocorrido dia 11 de junho de 98, aos 66 anos de idade, que o senhor Valdir deixa a esposa, a senhora Daura Magoga Cunha, e os filhos Eliana, Valdir e Valmir,
que o senhor Valdir foi diretor do Esporte Clube Corinthians de Araçatuba, cargo que sempre exerceu com zelo e eficiência, que o falecimento do senhor Valdir entristeceu grande parte da nossa comunidade, pois era pessoa muito querida e conhecida, e queremos ouvir o plenário um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Valdir Cunha, ocorrido no último dia 11 de junho, que desse nosso ato seja dada ciência e homenageado na rua, ao conhecimento da família lutada, na rua Mato Grosso, número 200. Tadamo Icauata, vereador PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, queremos ouvir o plenário na forma regimental. Seja oficiado, senhora prefeita, para que no prazo legal nos informe primeiro qual é a real situação da Capela de Santo Onofre nos arquivos da Prefeitura Municipal. Qual a área efetivamente tombada pelo patrimônio histórico do município que pertence à Capela de Santo Onofre? E se há possibilidade da Prefeitura promover uma reforma naquelas instalações, evitando que elas acabem se deteriorando com o decorrer do tempo. Édipo Pereira, vereador PDT. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor da matéria, Édipo Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Difusora, agora com 5.000 watts, estamos aí falando para toda uma região. Bem, essa questão da Capela de Santo Onofre, que já faz parte do patrimônio histórico de Araçatuba, eu venho colocá-lo à baila, porque nós, na última sexta-feira, pelo segundo ano consecutivo, nós tivemos a grata satisfação, a honra de colaborarmos com o nosso serviço de som para a missa que foi celebrada em louvor a Santo Onofre. Para quem não sabe, Santo Onofre, nascido em berço de ouro, rico, era dado ao vício do alcoolismo. E segundo a tradição, segundo se diz, ele com muita fé acabou conseguindo largar o vício da bebida, e hoje é o santo invocado para aquelas pessoas que possuem a doença do alcoolismo. E nós percebemos que a cada ano que passa, um número maior de adeptos comparece à missa celebrada em louvor a Santo Onofre. Só que a Capela de Santo Onofre, em que pese pertencer ao patrimônio público, já foi tombada. Ela é desprovida de iluminação pública e de ligação de água. Não tem banheiro, não tem esgoto, não tem nada. E as próprias pessoas que participam da comunidade de Santo Onofre sequer sabem exatamente a extensão do patrimônio tombado pela Prefeitura Municipal. Então, diante da reivindicação daquelas pessoas devotas de Santo Onofre, nós estamos requerendo à Prefeitura Municipal para saber a situação real da Capela de Santo Onofre nos arquivos da Prefeitura Municipal. E pretendemos também entrar com uma emenda na Lei das Diretrizes Orçamentárias para vermos a possibilidade da Prefeitura, se possível, no ano que vem, ter uma verba própria para implantar naquela capela a energia elétrica e a rede de água e esgoto. Hoje, como tenho pregado nessa Casa de Leis, nós já conversamos com o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, doutor Silvio José Venturoli, e ele, com a gentileza tradicional, com a atenção sempre prestada a esse vereador, nos disse que se houver uma autorização da Câmara, se houver a verba própria para se fazer isso, tenho certeza que no dia 12 de junho do ano que vem, quando estivermos novamente lá, trabalhando em favor da população, na celebração de mais uma missa em louvor a Santo Onofre, quiçá nós já estaremos celebrando essa missa com a Capela de Santo Onofre dotada de água, esgoto
e iluminação elétrica, porque foi uma correria absoluta no último dia 12, quando um vizinho teve que emprestar a energia para que o pátio da capelinha pudesse ser iluminado. E a capelinha, em que pese ser um patrimônio histórico, sem dúvida alguma está totalmente abandonada, precisando de uma pintura, precisando de algumas remodelações. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, queremos ouvir o plenário na forma regimental. Seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, há quanto tempo a Prefeitura Municipal mantém convênio com a Unimed? Quanto a Prefeitura Municipal já repassou a Unimed desde a data da celebração do último convênio? E a Prefeitura Municipal está em débito com a Unimed? Em caso positivo, qual o valor desse débito e para quando está previsto seu pagamento? Ed Pereira, vereador PDT. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o policial civil Osmar Antônio Alves recentemente salvou a vida de uma criança que estava se afogando em uma das piscinas do balneário Termas da Noroeste, que esse policial, sem o auxílio de quaisquer instrumentos que são utilizados nessas ocasiões, usou de toda a sua coragem, bom senso, de toda a sua experiência para em poucos segundos evitar a morte de uma criança, que são iniciativas como essa que fazem com que continuemos acreditando no trabalho executado pelos policiais da nossa cidade. Requeremos ouvir o plenário, da forma regimental, um voto de aplauso ao policial civil Osmar Antônio Alves, pelo ato que praticou recentemente nas dependências do balneário Termas, salvando a vida de uma criança, e que desse nosso ato seja dado conhecimento homenageado ao delegado regional de polícia de Araçatuba, Dr. Luiz Carlos Barro Costa. Édipo Pereira, vereador PDT. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Édipo Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Difusora, público presente, eu gostaria até de deixar esse requerimento à disposição dos outros companheiros vereadores, se quisessem subscrevê-los, porque foi uma atitude muito bonita do policial civil Osmar Antônio Alves, atitude essa que eu tomei conhecimento através de um ouvinte que me ligou, fazendo questão que eu ressaltasse este momento feliz na vida desse policial da DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, salvando uma criança de um processo de afogamento. E ressaltar também as dificuldades existentes dentro da nossa equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Nós temos excelentes bombeiros que prestam o serviço na equipe de resgate. Mas esse trabalho está no momento de ser descentralizado. As distâncias a percorrer até as pessoas necessitadas de um atendimento emergencial são muito distantes. Nesse caso, em concreto, um garoto de 9 anos acabou começando a se afogar, submergir na piscina quente do Termas da Noroeste. Ele foi retirado ainda com vida das águas, mas já com os lábios ficando roxo. E o policial Osmar, com aqueles conhecimentos que todo policial, que todo bom policial deve ter para uma emergência, na base de respiração a boca, na base de massagens cardíacas, acabou fazendo com que o garoto se restabelecesse até a chegada da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. E muita gente ainda chega a criticar os homens da equipe de resgate como se os mesmos tivessem um helicóptero para se dirigir ao local para onde eles foram solicitados. O Termas é relativamente longe,
até se sair do bairro Santana, adentrar ali a Avenida dos Araçás, ganhando a Rua dos Fundadores, chegando no bairro Pinheiros, até chegar ao Termas, sem dúvida alguma, uma viatura do Corpo de Bombeiros, por mais rápida que ela fosse, que ela seja, levaria no mínimo 10 minutos. E esses 10 minutos, sem dúvida alguma, seriam fatais para essa criança, se não fosse a pronta intervenção do policial Osmar Antônio Alves, que agiu com eficiência. Ele estava lá com a família, em seu momento de lazer, mas não se furtou em prestar socorro a essa criança e mostrar que é um verdadeiro policial, um policial pronto para qualquer eventualidade. E neste caso, foi muito feliz, salvando a vida deste garoto que, neste exato momento, devido a essa atitude, nós da Câmara de Vereadores, é claro, vamos aprovar esse voto de aplauso. E volto a repetir, eu coloco esse voto de aplauso à disposição dos colegas. Gostaria que todos os vereadores assinassem esse voto de aplauso, porque o policial Osmar Antônio Alves faz por merecer essa atitude da Câmara de Vereadores. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Encerramos o grande expediente e daremos início agora ao pequeno expediente. Farão uso da palavra os vereadores Carlos Alberto de Almeida Normanha, Clemente Cavazana e Édipo Pereira. Com a palavra o vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Senhor presidente, senhores membros da mesa, colegas vereadores do plenário, povo presente, ouvintes da radiodifusora. São vários os pontos que a gente gostaria de abordar. Há muita coisa preocupando demais a população de Araçatuba. Eu vou tentar passar um alinhavo rápido. Eu começaria dizendo algumas coisas com relação à cultura. Quem frequentar, quem entrar no antigo Teatro Castro Alves, talvez o teatro mais histórico da cidade, vai se arrepiar. Eu digo isso porque a gente ensaia a camerata 2 vezes por semana lá dentro. Não tem uma cadeira. As cadeiras que nós temos foram conseguidas por empréstimo. E o teatro está caindo. Um teatro de todo o valor histórico que representa para a cidade. É um descaso e esse abandono é uma coisa seríssima. Há que se abrir o olho para esse descaso. Os músicos da banda continuam com atraso tremendo no pagamento. E aquela velha prática de se colocar um feitor para tomar conta, pessoa que não entende nada do assunto, continua. Com relação à saúde, há várias coisas a serem colocadas. A primeira delas é o descontentamento da população com relação ao atendimento dos médicos que trabalham nos postos
nas unidades básicas de saúde. Eu acho que todos os senhores deveriam prestar atenção, porque com toda a mais absoluta certeza desse mundo, todos os colegas de Câmara são procurados para pelo menos tentar se posicionar com relação a esse problema, que é um problema sério e que aflige toda a população. Desde o início, eu tenho feito uma colocação, e vou repetir, claro, alto e em bom tom, para que todos entendam qual é essa posição. Eu acho que a nota, que a avaliação de cada colega que trabalha num posto deve ser feito, a avaliação deve ser feita pelo povo servido por esse posto de puericultura ou posto de atendimento médico sanitário. Então, o interessado, a pessoa que é servida, é que deve dar a nota, é que deve avaliar o trabalho. Cria-se problemas muito sérios quando você coloca, por exemplo, médicos inexperientes. Tem médicos que ficam às 4 horas e não conseguem atender os 16 que ele teria que atender. Em 4 horas eu tive já casos de colega que atendiam 8 a 12 no máximo. Também soube de colegas que estavam aí disputando o lugar do Zé Flash na televisão, que em 20 minutos atendia os 16. Quer dizer, eu não consigo entender como isso é possível. Graças a Deus, eu estou subindo aqui e posso dizer para vocês que nessa cidade, acho que ninguém mais do que eu tem que cuidar para andar corretamente. Ai de mim se pisar fora da calçada. Então, graças a Deus, eu tenho um atendimento que eu atendo via de regra os 16 e sempre aparece um ou outro a mais e eu nunca falei não. Mesmo sabendo que eu vou ter um outro colega que vai entrar no meu lugar e tudo. Mas bem, então veja bem, não cabe, por exemplo, colocar colega contra colega, porque a coisa mais difícil e desagradável é colocar em julgamento o atendimento médico feito em um posto por outro médico que estaria hoje no serviço de chefia médica. Então é fundamental que se dê. Nós temos uma ferramenta importantíssima, que é o Conselho Municipal de Saúde, que decide tudo. Tudo. Dinheiro que vem, só vem se passar pela aprovação desse conselho. Santa Casa, tudo isso depende do conselho. O conselho ainda nem sabe, nas 2 reuniões que eu fui, a força que tem. No entanto, eu acredito que a solução que a gente poderia passar, de comum acordo, é de que cada profissional seja avaliado pela própria população. Se a pessoa servida não estiver contente, por que é que esse profissional vai continuar servindo a população descontente com ele? É evidente que a população tem que ter, porque afinal das contas o poder emana do povo e é em nome dele que é exercido. E é ele que tem que dizer se presta, se não presta esse colega. Não cabe, por exemplo, a mim chegar aqui, porque faz isso, faça atendimento marcado de determinada especialidade em tantos meses. Há que se dar para o povo o poder de decisão disso daí. E vou mais além, eu acho até mesmo que o colega que trabalha e merece do povo do bairro o apoio, ele deve ser remunerado proporcionalmente ao trabalho que ele executa. Então, esse é um ponto delicadíssimo, difícil demais de ser resolvido, mas na medida em que os interessados, eu acho que é um ovo de Colombo, dá na mão do Conselho Municipal e do Conselho de Bairro, depois para o Conselho de Saúde, e eles decidirão isso daí. Por outro lado, eu devo dizer a vocês que existe, aprovado por lei, o duplo vínculo empregatício de médicos na Prefeitura de Araçatuba. E em nome de se reduzir despesas, há de se corre a boca pequena, eu não sei disso aqui, isso chegou ao meu ouvido por um médico que me disse hoje que deveria ser cortado esse duplo vínculo.
Então, nesses que serão cortados, existem inúmeros colegas que atendem muito bem, que são muito bem quistos, que são procurados e que atendem devidamente a população. Com relação à Santa Casa, o que eu tenho que dizer é o seguinte: a Santa Casa tem sido sentida pela gente como um verdadeiro entrave ao progresso médico da cidade. Porque eles estão colocando em primeiro lugar o problema financeiro administrativo. E a cidade perdeu a instalação de um centro de queimados que acabou sendo instalado em Penápolis. E eu acho que nós não podemos permitir que o que venha no sentido de trazer progresso para a nossa cidade seja abandonado. Isso é um absurdo, é uma vergonha. Há que se pensar, em primeiro lugar, nos cuidados médicos da cidade e no progresso médico da cidade e do nosso hospital, do nosso único grande hospital da cidade. Com relação a essa desculpa de que médicos com duplo vínculo deverão perder o duplo vínculo, por exemplo, e alguns prestam um serviço muito bom e decente, vem a história do DAIA à minha cabeça. Eu tenho sido procurado por inúmeros cidadãos, recebi um ofício de lojas maçônicas que eu acredito que não tenha vindo só para mim, não. Eu acredito que os 19 colegas da casa devam ter recebido esse ofício, mostrando uma preocupação muito grande de que uma autarquia que presta um relevante e bom serviço à cidade esteja na pauta de terceirização de venda. Mas, na verdade, é uma coisa que causa espécie a gente saber que o DAIA é uma autarquia lucrativa que serve para um sem número de empregados no cabide, cargos de chefia de pessoas incompetentes. E eu gostaria de passar, acredito que todos vocês, se não receberam, que peçam uma cópia do relatório que o nobre colega Arlindo Mariano pediu e recebeu a resposta. Se vocês forem ler a relação de cargos de confiança com os respectivos vencimentos do pessoal que trabalha no DAIA, é uma coisa absurda. Boris Casoy, evidentemente, diria, é uma vergonha. O total, o montante destes apaniguados é de R$ 172.688,53 mês. Então querem vender uma autarquia que dá lucro, que permite todo esse sem número, essas dezenas de pessoas que estão lá, recebendo 4.000, 3.900, 5.473, etc. Isso tem que vir à mão de vocês e ser estudado. Se ela dá lucro, permite ainda que tenha tanta gente mamando nessa teta, quer dizer, por que nós vamos terceirizar? Por que nós vamos vender? O Luiz Inácio Lula da Silva está sendo processado porque ele disse uma coisa que todo mundo sabe que é verdade, mas não pode provar, entendeu? Mas não disse que é verdade. Afinal das contas, disse. Todo mundo pensa, pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas é verdade também que tanta coisa que produz, que dá lucro para o país, por que é que tem que ser privatizado? É evidente que o que não presta, que o que não anda, que o que entrava, que o serviço que está ali parado, que está servindo de cabide, mas que está dando prejuízo, é evidente que o caminho para isso qual seria? A privatização. Sem dúvida, só um burro não veria isso. Mas o que presta, o que anda, o que funciona, é evidente que não pode ser privatizado. Com relação ao descumprimento das leis, é realmente uma coisa que nos deixa
muitas vezes descrentes nas coisas, com vontade de abandonar um monte de coisa, mas a gente tem que cobrar. Com relação ainda aos postos de gasolina, nós até fizemos um requerimento e não estamos recebendo. E por outro lado, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu coloquei aqui que a não observância dos 15 dias de prazo para a resposta aos requerimentos dos colegas da casa, via de regra, não estão sendo cumpridos. E, via de regra, esses requerimentos vêm com respostas incompletas, muitas vezes impedindo que o trabalho de algumas investigações que a gente tem feito fiquem entravados. A gente não pode caminhar com respostas pela metade. Agora, é interessante que a direção, que a presidência dessa casa tome providência com relação a esses atrasos que a gente tem visto nos requerimentos. Com relação ao descumprimento das leis, pelo que eu sei, com relação à distância entre postos de gasolina, com toda essa bagunça que virou a lei que regulamenta a instalação, nunca deixou-se, nunca se deixou de estabelecer em todas as leis que até hoje vieram reger a construção dos postos, a distância mínima entre os postos de gasolina. Variando de 300, 500, 1.000 metros, tudo variou. Mas me causa espécie ver que na esquina da Marcílio Dias, no primeiro quarteirão de entrada da Marcílio Dias, tem um posto de gasolina construído a aproximadamente 50 metros de outro posto de gasolina. Então, para que tem lei nessa cidade? A gente às vezes se motiva em tentar estabelecer alguma coisa, mas eu acho que ninguém liga, porque se você faz alguma lei, ela não vai ser cumprida mesmo. Vai se achar algum caminho para se burlar. Tem uma coisa que está me preocupando, e é de muito tempo. Eu acho que todos vocês se lembram, quando foi aprovado nessa casa, a lei que instituía e criava no município o Congresso Permanente do Mercosul. É evidente que para qualquer um que tem um mínimo de raciocínio, um cérebro talvez até do tamanho de uma noz, que isso autorizava, de certa forma, o Executivo a ter criado esse Congresso Permanente. E com toda absoluta certeza, todos os fracassos que nós estamos assistindo com relação à instalação de fintura e qualquer tentativa de se fazer caminhar as negociações relativas ao Mercosul na nossa cidade, que ainda a gente enxerga isso talvez como uma palha do afogado para salvar esse município da estagnação, jamais foi observado e não foi instalado. Vossa Excelência dispõe de mais um minuto. Muito obrigado. Na verdade, eu não teria mais nada a dizer. Quero agradecer a atenção dos senhores e gostaria que vocês ponderassem em relação a todas essas coisas e principalmente em relação ao problema médico nos postos de puericultura. Quem tem que decidir é a pessoa que está sendo servida. Ninguém deve impor, enfiar a goela abaixo o médico que a população de determinado bairro não tolera. Então, se a população decidir que o médico deve continuar ou não continuar, eu acredito que eles tenham realmente o poder de decidir sobre a permanência ou não desses colegas. Muito obrigado, senhoras e senhores. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Clemente Cavazana. Senhor presidente, eu concedo 5 minutos ao vereador Hélio Correia, por favor. Concede 5 minutos do seu tempo ao vereador Hélio Correia. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente,
mais uma vez, Araçatuba se fez presente hoje na cidade de São Paulo. E mais uma vez, a cidade de Araçatuba deu uma demonstração de que trabalha na calada da noite. Trabalha com a finalidade de não permitir que o progresso de Araçatuba seja alcançado por sua gente e por seu povo. Onde, aproximadamente às 12 horas e 30 minutos de hoje, pessoas pau-mandado aqui da cidade de Araçatuba tentaram impugnar a candidatura do pré-candidato a deputado federal Marcelo Andorfato pelo Partido Trabalhista Brasileiro. E o fizeram de uma forma mesquinha, de uma forma até insana, prejudicando inclusive até a própria pessoa do candidato. Mas felizmente prevaleceu o bom senso, prevaleceu a sensatez e o Partido Trabalhista Brasileiro homologou a candidatura do jovem Marcelo Andorfato, candidato a deputado federal pela cidade de Araçatuba e região. E nós que apoiamos a sua candidatura, saberemos no momento certo e no momento oportuno dar os nomes às pessoas que tentaram definitivamente fazer com que essa candidatura não fosse promulgada. Mas felizmente para Araçatuba e para a região e para o nosso povo, o jovem Marcelo Andorfato conseguiu concretizar o seu intento e a partir desta data de hoje é, sem dúvida alguma, um dos fortes candidatos a deputado federal a representar Araçatuba e região, se Deus quiser, no próximo ano, em Brasília, no Congresso Nacional. E aqueles que querem fazer política desta forma, fica aqui um aviso, fica aqui um conselho, que desistam da política, que mudem de Araçatuba, porque não é dessa forma que se constrói, é no campo das ideias lutando. E democraticamente, mais uma vez, o Partido Trabalhista Brasileiro venceu. Venceu e homologou. Homologou e o povo vai. Temos certeza absoluta, com o apoio do ex-prefeito Domingos Andorfato, que hoje lidera todas as pesquisas de intenções de voto na cidade de Araçatuba, irá, sem dúvida alguma, dar a Marcelo Andorfato acima de 40 mil votos, saindo praticamente eleito de nossa cidade. E com o apoio de aproximadamente 15 a 16 vereadores, com o apoio de todos os segmentos de Araçatuba, nós conseguiremos eleger essa pessoa, que sem dúvida alguma será o futuro político da cidade de Araçatuba. E eu quero aqui cumprimentar o colega que me antecedeu, Dr. Carlos Alberto Normanha, pela sinceridade de propósito no que disse a respeito da área de saúde e da área de cultura da cidade de Araçatuba. Infelizmente, a gente que pertence à bancada da senhora prefeita sente até vergonha de representar essa bancada, porque, lamentavelmente, Araçatuba é um descaso, Araçatuba é um abandono, Araçatuba vive relegada hoje a um plano terciário. E esta casa será responsabilizada amanhã ou depois se não tomar uma decisão firme e enérgica, cobrando do Executivo uma postura, acima de tudo, de trabalho. Porque, infelizmente, Araçatuba está deixando até de trabalhar. É humanamente impossível se ver e se presenciar o que está acontecendo na Prefeitura Municipal de Araçatuba. Permite uma parte, vereador? Pois não. Voltando ao assunto anterior que o senhor estava mencionando, parabenizar o esforço que o Marcelo Andorfato tem feito por Araçatuba, por aquilo que tem feito, já ajudado o pai dele na administração anterior. E realmente hoje é uma conquista, ele, um jovem empresário de Araçatuba, que vem doando o seu tempo para politicamente tentar prestar um serviço para Araçatuba. E hoje é um dia especial, porque a conquista de uma vaga para candidato a ser representante na Câmara Federal por Araçatuba e região é uma disputa acirrada, uma disputa pesada. E o Marcelo, como todos nós sabemos, que é nosso amigo, conquistou hoje um espaço muito grande. E quiçá todos aqui nós possamos ajudá-lo nessa empreitada e que ele seja feliz nessa sua caminhada e Araçatuba saia ganhando com isso. Todos nós e a nossa cidade.
Para concluir o nosso raciocínio com relação a essa caminhada que se inicia hoje, vitoriosamente, nós queremos dizer aos nossos adversários que a campanha do Marcelo Andorfato será uma campanha limpa, será uma campanha de trabalho, será uma campanha de projeto, de proposta, por aquilo que ele pensa em fazer pela cidade de Araçatuba e da região. E vamos deixar os nossos adversários que morram, que se degladiem entre eles, porque aqueles que já estão de bengala na mão, nada mais têm a não ser deixar a cidade de Araçatuba, porque nada fizeram pela nossa cidade, somente fizeram para si próprio. E chegou a hora desse pessoal dar o basta na política, se despedir e dar vez e voz a quem tem determinação, a quem tem vontade, a quem tem juventude e, acima de tudo, quem tem proposta de trabalho. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Édipo Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, hoje o momento é para se falar efetivamente de política, com a homologação da candidatura de Marcelo Andorfato a uma vaga na Câmara de Deputados. Nós que estamos junto ao povo, desde que ganhamos a primeira eleição para vereador, posteriormente, mesmo perdendo a eleição, continuamos trabalhando e conseguimos, para que os senhores saibam, uma proeza que poucos homens públicos já conseguiram, que é a proeza de perder uma eleição e ganhar a seguinte, voltar à Câmara de Vereadores na próxima legislatura. Eu desconheço um político que tenha conseguido isso dentro da política araçatubense. Perder uma eleição e voltar à Câmara de Vereadores. Eu sei que isso é muito difícil. Eu mesmo, perdendo a eleição, continuei prestando o meu humilde trabalho às comunidades, às igrejas, às pessoas carentes. E por isso, graças ao povo, eu volto a essa Casa de Leis. E nessas andanças pelo município, dá para perceber quem sempre está do lado do povo, quem mete a mão no bolso para ajudar aqueles que precisam, que não aparecem só em época de campanha para fazer caridade, para mostrar que é o bonzinho, para dizer que fez isso, que fez aquilo, que conseguiu isso, que conseguiu aquilo, mas que nos 3 anos que antecedem um pleito, parecem que tomaram um Doril, desaparecem do mapa, não aparecem para nada. Não é o caso de Marcelo Andorfato, que sendo candidato ou não, estando em período pré-eleitoral ou não, ele está em todas as promoções. Cito, por exemplo, a cobertura da quadra ou do pátio lá do Paraisão. Quem foi que fez? O Marcelo Andorfato. As quermesses, os bingos beneficentes, em todos que nós vamos, a única pessoa que está sempre presente, ajudando, colaborando, é o Marcelo Andorfato. Vocês me dirão, mas ele tem dinheiro, ele é rico. E daí? Quantos milionários, quantos ricos, quantas pessoas abastadas que não pagam um café para o mendigo? Quantas existem? Que não praticam caridade de forma alguma, que não ajudam os seus semelhantes, que não dividem o seu pão. E é por isso que hoje nós estamos satisfeitos pela homologação da candidatura de Marcelo Andorfato. Eu tenho a cara desse moço, porque
Onde que eu vou, o pessoal já sabe. O Édipo Pereira está com o Marcelo Andorfato, porque eu sempre fui uma pessoa fiel àqueles que são fiéis comigo. Até suporto alguma coisa antes de dizer a este ou aquele político que não mais estou do seu lado. Suporto alguns vexames. Até que chega um ponto que a gente não suporta mais e efetivamente, para não ser taxado de trouxa, nós somos obrigados a abandonar certos políticos que fazem política no município. Birubiru, permitam uma parte, Vossa Excelência. Bem, muito obrigado, vereador Édipo Pereira. Só dizer para essas pessoas que, infelizmente, não trabalharam contra o Marcelo Andorfato. Simplesmente, quando tentaram tirar ele dessa eleição, eles trabalharam contra Araçatuba. É verdade. Nós que trabalhamos junto à população, nós que fazemos um trabalho social, sim, por que não? Né? Nós sentimos realmente o carinho que a população tem com o Marcelo Andorfato. Eu acho que quem tem que realmente decidir se ele pode representar Araçatuba é o povo, é nas urnas, e não agindo traiçoeiramente. Muito obrigado. E dizendo mais, Marcelo Andorfato não é um político de discursos eloquentes, não é político de chorar em palanque, não é político de ajoelhar diante do povo. É um político simples, ele não faz questão muito de falar, não. Ele ajuda sem fazer muito estardalhaço. E se quiseram passar a perna na candidatura de Marcelo Andorfato, como disse o Birubiru, essa pessoa não gosta de Araçatuba. Essa pessoa tem ódio de Araçatuba. E alertar também aqueles políticos que se candidatam única e exclusivamente para tirar votos deste ou daquele candidato com condições de se eleger. Esses políticos também não gostam de Araçatuba. E as urnas haverão de puni-los com uma votação insignificante. Porque o povo já não é tão bobo. A gente vê um monte de candidatura, principalmente a deputado federal. Eu sei que, tendo partido, qualquer um pode se candidatar, tendo legenda. Mas a gente percebe que não tem a mínima condições de se eleger, que não tem possibilidades de conseguir os votos necessários, mas se candidatam para bloquear, para tirar, para atrapalhar aquele que efetivamente poderá chegar lá, poderá chegar à Câmara de Deputados, poderá nos representar. Que Araçatuba, se fosse bairrista, se fosse uma cidade que aplicasse o seu potencial político nos políticos da casa, nós poderíamos ter, com cerca de 110 mil votos, 3 deputados estaduais e, quiçá, até 2 deputados federais. Mas Araçatuba, infelizmente, a minha Araçatuba, que eu não tive orgulho de nascer aqui, mas tenho 46 anos dessa cidade, amo Araçatuba, como muitos araçatubenses amam. A minha cidade não é bairrista. A minha cidade dispersa votos. A minha cidade dá voto para quem nem conhece, deixando de votar em políticos nascidos aqui, em políticos jovens, em políticos inteligentes, da estirpe de um jovem que nunca foi vereador, que nunca foi prefeito, que nunca foi deputado, mas que tem inteligência maior que muitos daqueles que hoje representam o povo na Assembleia Legislativa e na Câmara de Deputados. Eu sou do PDT. Eu sou do PDT e é de se estranhar que eu decline o meu apoio a um candidato do PTB. Eu vou estar apoiando para governador o candidato do meu partido, que é o Francisco Rossi.
Vou apoiar também um candidato a senador, se tiver do meu partido. Mas a nível de Araçatuba, acima de qualquer filiação partidária, está o meu município, está o meu povo, está a minha terra, onde nasceram os meus filhos, onde eu crio a minha família, onde eu busco o meu sustento. Por isso, independente de estarmos no PDT, estaremos vestindo a camisa, estaremos indo a fundo, estaremos dando de tudo para fazer o povo compreender e votar na melhor candidatura. Nós estaremos com Marcelo Andorfato. O voto do povo é ele quem decide. Que o povo vote em candidatos de Araçatuba. Que dessa vez Araçatuba dê a volta por cima. Que Araçatuba volte as suas costas para aqueles que só aparecem em nossa cidade na época de campanha, para arrancar alguns votos e depois desaparecer. Quero nessa oportunidade declinar a minha alegria, a minha satisfação de saber que a luta começa, que a luta principia. E a partir do dia 6 de julho, quando a campanha estiver nas ruas, eu serei o primeiro a estar trabalhando. Eu serei o primeiro a estar trabalhando, apoiando a candidatura do Marcelo Andorfato, nosso grande amigo. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Encerramos assim o pequeno expediente. Antes de iniciarmos a ordem do dia, gostaríamos de dar atenção dos senhores vereadores, aos quais reforçamos o convite para o comparecimento ao NIPO brasileiro, no dia 18 de junho, quinta-feira, às 19 horas, para que possamos efetuar uma homenagem à colônia japonesa, pelo transcurso dos 90 anos da imigração japonesa no Brasil. Gostaria da presença de todos os vereadores, paletó e gravata, e acompanhado das respectivas esposas. Após a sessão solene, haverá um coquetel de confraternização. Sendo assim, bem lembrado pelo vereador Hélio Correia, nesse dia serão homenageados o nosso grande amigo Tadami Kawata, vereador dessa Casa de Leis, e o ex-vereador Nilo Ikeda. Contamos com a presença de todos os senhores vereadores. A ordem do dia da 20ª sessão ordinária, 15 de junho de 1998. A ordem do dia é composta por 6 itens. Primeiro item da pauta: discussão única do veto total ao autógrafo 065/98, de autoria do Executivo Municipal, da nova redação ao artigo 12 da Lei Complementar número 50, de 18 de dezembro de 1997,
A Comissão de Justiça, por maioria de seus membros, exara parecer pela ilegalidade do veto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator: o voto é ilegal. Decisão da comissão pela ilegalidade do voto, é o meu parecer. Jaime José da Silva, relator pela ilegalidade. Também pela ilegalidade, Clemente Cavazana. E pela legalidade, Antônio Edivaldo Costa Dunga. O veto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o veto está em votação. Solicitamos ao secretário ad hoc, vereador Tadami Kawata, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Mantém o veto. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Rejeita o veto. Avelina Aparecido Rocha. Rejeita o veto. Bonifácio Campaner. Mantém o veto. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Rejeita o veto. Clemente Cavazana. Mantém o veto. Edipo Pereira. Mantém o veto. Edival Antônio dos Santos. Rejeita o veto. Hélio Correia. Mantém o veto. Jaime José da Silva. Mantém o veto. José Américo do Nascimento. Mantém o veto. José Carlos Sanches Hernandes. Rejeita o veto. Rejeita o veto. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Mantém o veto. Mário Mardegan. Mantém o veto. Nelson Reis Alves. Mantém o veto. Sidney Girão. Sidney Girão. Ausente. Tadami Kawata. Mantém o veto. Valério Cambuí. Valério Cambuí. Valério Cambuí. Rejeita o veto. Antônio Carneiro da Silveira. Rejeita o veto. Rejeita o veto. Senhor presidente, um vereador ausente, 11 votos pela mantença do veto, 7 votos pela rejeição do veto. Fica mantido o veto aposto pelo Executivo Municipal ao autógrafo 065/98. Segundo item da pauta, discussão única do veto total ao autógrafo 066/98, projeto de lei complementar número 006/98, de autoria do Executivo Municipal. Cria o artigo 130A na lei complementar número 50, de 18 de dezembro de 1997, que institui o sistema tributário do município. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do veto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Pela legalidade do veto, propugnando por sua manutenção, a meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham pela legalidade também os vereadores Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa Dunga. O veto está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, o veto está em votação. Solicitamos ao secretário ad hoc, vereador Tadami Kawata, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Mantenha o veto. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Rejeita o veto. Avelino Aparecido Rocha. Rejeita o veto. Bonifácio Campaner. Mantenha o veto. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Rejeita o veto. Clemente Cavazana. Mantenha o veto. Edipo Pereira. Mantenha o veto. Edival Antônio dos Santos. Rejeita o veto. Hélio Correia. Mantenha o veto. Jaime José da Silva. Mantenha o veto. José Merck do Nascimento. Mantenha o veto. José Carlos Santos de Hernandes. Rejeita o veto. Mário Aparecido Pavan Berubeiro. Mantenha o veto. Mário Mardegan. Mantenha o veto. Nelson Reis Alves. Mantenha o veto. Sidney Girão. Rejeita o veto. Tadami Kawata. Mantenha o veto. Valério Cambuí. Rejeita o veto. Antônio Carneiro da Silveira. Rejeita o veto. Rejeita o veto. Senhor presidente, 11 vereadores votaram pela manutenção do veto, 8 votaram pela rejeição do veto. Fica mantido o veto aposto pelo Executivo Municipal ao autógrafo 066/98. Terceiro item da pauta, discussão única do projeto de lei número 108/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso de uma área, parte de uma área institucional de propriedade do município, situada na Rua Junqueira Freire, esquina com a Rua Dr. Luiz de Almeida, no bairro Paraíso, destinada às instalações da Associação dos Catadores de Papel e Papelão e Material Reciclável de Araçatuba, Acrepom. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Mário Mardegan. Eu gostaria de pedir o adiamento desse projeto por 3 sessões, para que nós, vereadores, fizéssemos uma comissão junto com as duas partes para melhores estudos. Infelizmente, esse projeto está em regime de urgência, aprovada por essa casa, não pode ser adiado. Adiar pode, não pode retirar. Foi aprovada agora mesmo uma urgência para colocação. Eu acho que não será, eu acho que é uma incoerência dessa casa acabar de votar agora mesmo aqui uma urgência e ao mesmo tempo retirado. Tudo bem, colocamos em votação. Colocaremos em votação. A casa, o plenário é soberano e sabe o que faz. Acabamos de votar agora uma urgência que inclui ele na pauta da ordem do dia. Os favoráveis ao requerimento verbal, formulado pelo vereador Mário Mardegan, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Fica adiado por 3 sessões. O projeto de lei número 108/98, de autoria do Executivo Municipal.
Quarto item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei número 303/97, de autoria do edil Hélio Correia. Autoriza a concessão de uso das paredes de ginásios de esportes para a equipe de basquete feminino de Araçatuba. Solicitamos aos senhores vereadores e ao público aqui presente nas galerias que mantenham o silêncio para que possamos realizar essa sessão dentro das normas regimentais. Quarto item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei número 303/97, de autoria do edil Hélio Correia. Autoriza a concessão de uso das paredes de ginásios de esportes para a equipe de basquete feminino de Araçatuba. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a 19ª sessão ordinária, realizada em 8 de junho corrente. Solicitamos informações ao secretário Carlos Hernandes se existe emenda apresentada. Não havendo nenhuma emenda, o projeto está em discussão. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em segunda e última discussão, o projeto de lei número 303/97, de autoria do edil Hélio Correia. Quinto item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei número 077/98, de autoria do edil Sidney Giron. Dispõe sobre a forma de acondicionamento de ferro velho, sucatas e materiais reutilizáveis ou recicláveis e da outras providências. Não tendo sido apresentada nenhuma emenda, o projeto foi aprovado em primeira discussão, com emenda durante a 19ª sessão ordinária, realizada em 8 de junho corrente. O projeto está em discussão. Não havendo com a palavra o vereador Édipo Pereira, que dispõe de 15 minutos para versar sobre a matéria. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Difusora. Projeto bastante oportuno do companheiro Sidney Giron. Vou votar favoravelmente. Não só pela questão do acúmulo de objetos que possibilitem, inclusive, a proliferação do mosquito Aedes aegypti, tanto pela questão do material reciclável. Eu estive ouvindo numa emissora de São Paulo, mais precisamente na rádio Eldorado AM, rádio que eu ouço todas as madrugadas, que é uma rádio informativa, para a gente sempre de manhã estar com a cabeça cheia de coisas boas para dizermos aos nossos ouvintes. Eu ouvia uma entrevista com um especialista em reciclagem. E fiquei contente quando ele disse, quem que pese, o Brasil ainda está muito atrasado na questão da reciclagem do lixo domiciliar. No que tange respeito às latinhas de cerveja, o Brasil está se equiparando até a países do primeiro mundo, como o Japão. Hoje se aproveita e se aproveita muito bem no Brasil as latinhas de cerveja. Esse especialista disse que a gente estava se equiparando, inclusive,
a terra do sol nascente, é o Japão, que é um país do primeiro mundo. Eu pensava com meus botões, inclusive a sugestão dele para São Paulo, capital, é claro que a nível de interior, a coisa pode ser até mais fácil. De se criar um dia na coleta de lixo, para se coletar apenas material reciclável, para se coletar apenas aquilo que se pode reaproveitar. Que o brasileiro, infelizmente, tem mania do desperdício. Por exemplo, a matéria orgânica, o alimento. Quanto e quanto alimento o brasileiro não joga na lata de lixo? Alimento proteicos, alimentos de alto teor vitamínico, como as folhas de algumas hortaliças, que poderiam ser muito bem aproveitadas na alimentação diária, principalmente daqueles que não podem ter uma alimentação à altura das necessidades orgânicas. Então hoje se desperdiça muito. Então eu vou sugerir, eu sei que talvez existam algumas dificuldades, mas tenho certeza que com um pouco de boa vontade, com uma campanha através do rádio, com uma campanha através do jornal, nós poderemos conscientizar a população de que na atual conjuntura, na época moderna, com a carestia da vida, não se pode desperdiçar nada. Não se pode desperdiçar um grão de arroz. Não se pode jogar no lixo nada que seja reaproveitável. Então está na hora de alguém levantar a bandeira. E já existem pessoas hasteando essa bandeira. A bandeira da reciclagem, a bandeira dos tempos modernos, a bandeira do aproveitamento, a bandeira do não desperdício, a bandeira de não se jogar dinheiro fora. Porque a cada objeto que se joga fora, imagine vocês, uma garrafa de plástico, o prejuízo que ela traz à própria natureza pelo tempo que ela leva para desaparecer. A bituca, a ponta, o filtro do cigarro, que a gente joga fora, ao invés de jogar na lata de lixo, joga. O lixo que se joga dentro das galerias, que entopem as galerias, causando problemas diversos, causando prejuízo para o erário público. O povo precisa ser civilizado. O povo precisa de orientação, precisa de campanhas educativas, precisa de ouvir, às vezes, aquilo que ele não quer ouvir. E nesse pormenor, inclusive, por isso que eu admiro o nosso presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso. Por isso que eu admiro, porque mesmo estando em campanha política, mesmo estando prestes a um pleito eleitoral, ele às vezes, não que eu esteja concordando com o tal de vagabundo que ele disse, não concordei, mas ele, mesmo em campanha política, ele toma atitudes antipáticas, atitudes que podem tirar votos dele. Nós temos que estar de olhos abertos, são para aqueles políticos. Eu sempre digo que se o político, que se o eleitor falar que gosta de comer titica, eu como titica de galinha. Ele fala, eu também como. Eu também adoro, esse é meu prato todo dia. Agora, se o cara falar que não gosta, ele, opa, eu também não gosto. Ixi, eu detesto isso aí. Esse é o político que nós devemos evitar. Nós devemos gostar, sim, daqueles
que dizem a verdade visando o bem comum, que não têm meias palavras, aqueles que correm o risco de uma revés, correm o risco de serem retalhados, mas mesmo assim falam o que pensam, até podendo estar errados. Nós políticos somos seres humanos, nós podemos nos enganar. Eu já me enganei, eu já errei, eu já cometi falhas, e duvido que alguém aqui já não tenha feito alguma coisa que mais para frente ele chegasse à conclusão que não era bem aquilo que ele pensava, que não era bem aquilo que ele imaginava, que não era bem aquilo que ele queria. Mas voltando ao projeto do vereador Ney Giron, eu acho que tem que vir, é por aí mesmo, viu, vereador? É por aí mesmo. Porque se não houver punição, nós nunca deixaremos de ver os depósitos de pneu velho, os pneus no tempo, servindo de criadouros de mosquito, e a dengue está aí nosso secretário de saúde, o Rubica, que faz das tripas o coração, para alertar a população. Está aí o Salineiro, da Secretaria de Saúde, também fazendo um trabalho duro, no sentido de evitar-se uma epidemia de dengue, febre amarela, porque o povo, ele só não sente até o momento em que alguém da família dele contrair a doença. A partir do momento em que o filho do cidadão contrair a doença que ele só ouve falar, mas nunca acredita que com ele possa acontecer, aí ele vai abrir os olhos. E nós políticos nunca podemos deixar que seja tarde demais. Nunca podemos deixar que a coisa primeiro aconteça para depois tomarmos a atitude que deveríamos tomar antes do mal maior. Então o projeto do vereador, mexendo no bolso, punindo com multas, em que pesa a Secretaria de Saúde, a Divisão Regional de Saúde, já estar multando aqueles que depositam objetos que possibilitam criadouros de mosquitos em suas propriedades. O projeto do vereador vem em muito boa hora, pode contar com o meu voto favorável, e espero que o Poder Público Municipal, espero que Dona Germínia faça valer esse projeto de lei, faça cumpri-lo em todo o seu teor e com o rigor da lei. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador autor do projeto, Sidney Giron. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Difusora, 5.000, agora, né? Estamos sendo ouvidos em praticamente todo o estado. Isso é uma alegria para nós na Câmara dos Vereadores de Araçatuba. Parabéns ao nosso companheiro, vereador Carlos Hernandes, que investe na sua emissora, e isso, com certeza, quem tem a ganhar a cidade de Araçatuba, que vai ser divulgado muito mais longe. Quero apenas agradecer as palavras do companheiro Ed Pereira. Realmente ele esgotou praticamente o assunto, tudo que era para ser dito, praticamente foi dito aqui com relação à dengue. Nós já tivemos o projeto disciplinando, proibindo a colocação de águas em vasos nos túmulos do cemitério. Nós vimos nessa casa também um projeto autorizando a perfuração dos vasos também nos cemitérios. Então são medidas que a gente... Isso mostra que a Câmara dos Vereadores está preocupada com o problema da dengue, muito melhor do que a gente, pode falar o nosso secretário aqui presente, Rubica, mas são mais de 1.500 casos já ocorridos em nossa cidade. É um caso sério.
Talvez por sorte agora, durante o inverno, o número de casos com certeza diminui, mas não deve ser diminuída a nossa preocupação. Então, as medidas que têm que ser tomadas, a gente vai tomar, as sugestões que a gente recebe, a gente tem passado e essa Casa de Lei tem acatado, e nós temos certeza que a nossa prefeita municipal vai sancionar esse projeto. A gente só lamenta que, infelizmente, o brasileiro é isso, viu, Édipo? Sente no bolso, só sente no bolso. Mas eu acho que, por outro lado, isso acaba sendo bom para o lado empresarial, porque o empresário, proprietário de ferro velho, ele vai agilizar a reciclagem do seu material. Ele não vai deixar depositado. É lógico, se ele vender esse material o mais rápido possível, vai acontecer um giro do dinheiro e acabar sendo favorável a ele. Então, nós esperamos, nós temos certeza que essa Casa de Lei será favorável ao nosso projeto. Agradecemos a todos, em especial as palavras do companheiro Édipo Pereira. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em segunda e última discussão, o projeto de lei 077/98, de autoria do edil Ney Giron. Sexto e último item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei número 078/98, de autoria do edil José Carlos Sanches Hernandes. Institui a Semana de Arrecadação de Medicamentos no município. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a 19ª sessão ordinária, realizada em 8 de junho corrente. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Arlindo Mariano. Solicitamos ao vereador Tadami Kawata, secretária ad hoc dessa mesa diretora, que proceda a chamada do senhor vereador para verificação nominal de votação. Antônio Divaldo Costa. Sim. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Clemente Cavazana. Sim. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio Santos. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. José Carlos Santos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Mário Aparecido Pavan Birubiru, ausente. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Sidney Girão. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, 3 vereadores ausentes, 13 votos pelo sim, 2 pelo não. Aprovado em segunda e última discussão, o projeto de lei 078/98, de autoria do edil Carlos Hernandes. Encerramos assim a ordem do dia da 20ª sessão ordinária, 15 de junho de 1998. Agradecemos aos seus vereadores que aqui compareceram, ao público que esteve em nossas galerias, aos funcionários desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Difusora. Nosso muito obrigado e boa noite. Convidamos a todos para que
quinta-feira, às 19 horas, compareçam ao Clube da Associação Nipo Brasileira para a homenagem à colônia japonesa pelo transcurso dos 90 anos da imigração japonesa no Brasil. Muito boa noite e obrigado.